Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Eu sou a Dari Pomar e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso devocional, a continuação do nosso devocional sobre o capítulo 6 de Romanos. Vamos juntos, amém? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigada, Senhor, por toda bondade, misericórdia, por toda a sua graça sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos, Pai. E nós pedimos agora para que o teu espírito de revelação, conhecimento e sabedoria venha sobre nós e que nós tenhamos o entendimento correto sobre essa passagem dita por Paulo. Que nós saiamos daqui com a convicção de que a graça do Senhor é uma graça poderosa que nos liberta, nos salva e nos capacita. Amém. Bom, vamos começar. Nós iniciamos esse devocional do capítulo 6 de Paulo já com uma pergunta do apóstolo. Ele faz uma indagação assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Bom, esse é um tema bastante comentado e polêmico nos dias de hoje, né? Mas aí, para entender essa indagação de Paulo, nós precisamos voltar um pouquinho para o capítulo anterior, no versículo 20 do capítulo 5, que diz assim, ele fala assim: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe morte, também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo, de antemão, ele já prevê uma distorção sobre o seu ensino, né? No sentido de que fosse entendido pelas pessoas que a graça seria uma autorização para pecar. Então, de forma como para se prevenir, já sabendo que teria esse entendimento errado sobre esse assunto, Paulo deixa claro do versículo 2 em diante desse capítulo, dessa passagem, que a graça não nos autoriza a ter uma vida de pecado. Ao contrário, né? A graça de Deus, ela sempre irá nos ensinar, nos habilitará para resistir à tentação, resistir ao pecado e viver uma vida justa e em santidade diante do nosso Senhor. Amém? Bom, nós podemos ver, né, que algumas pessoas, elas pensam que depois que nós entramos em um relacionamento com Deus, né, elas acham que, e realmente é verdade, que Deus, ele nos vê com os olhos da redenção, né? Através da redenção. Ele nos vê perfeito em Cristo. Sim, isso é uma verdade. Mas ainda que ele nos olhe com esses olhos através da redenção, ele não é omisso em relação à nossa conduta, né? Ele não é omisso. Se ele fosse omisso, não teriam tantas passagens no Novo Testamento que instrui sobre uma vida correta, justa e em santidade, né? Então isso nos mostra que apesar de que Deus nos olhe sobre os olhos da redenção, Ele quer sim que nós sejamos justos e vivemos em santidade. Amém? Bom, aí nós vemos que em vez de interpretarem, né, essa graça de Deus como uma graça poderosa, uma graça que nos salvou, uma graça que nos habilita, essas pessoas, elas distorcem de modo grosseiro, né, o ensino sobre a graça, né? E isso faz com que muitas pessoas sejam encorajadas a ter uma atitude que não é uma atitude pautada na verdade bíblica, no verdadeiro ensino, no que realmente significa a graça de Deus, né? Muitas pessoas, elas acham assim, elas leem esse versículo e pensam: se onde abundou o pecado superabundou a graça, então vamos pecar mais, como diz Paulo, para que superabunde ainda mais a graça, né? Outras pessoas vão falar assim: já que a graça não está baseada no meu esforço próprio, né, no meu desempenho, Deus não se importa com o que eu faço ou deixo de fazer, né? Outras pessoas dizem assim, que se o amor e a aceitação de Deus não está baseado nas minhas obras, então não preciso fazer nada, não tem por que me preocupar, né? Deus não se preocupa com a minha conduta.
E outras pessoas ainda justificam porque nós estamos na era da graça, tudo é graça, né? Deus não se preocupa com pecado, isso é uma questão do Antigo Testamento, hoje em dia não vale mais, estamos na graça, Deus perdoa, é perdoador, realmente Deus é um Deus perdoador. Mas no Novo Testamento mesmo, nós vemos diversas passagens que nos mostram que nós temos que ter uma vida uma vida correta, pautada na verdade bíblica, né? Uma vida santa, voltada para a santificação, né? É isso que o nosso Senhor espera de nós, e é isso que a sua graça faz. A sua graça, ela nos salva e ela também nos capacita a viver uma vida de modo digno do Senhor. Amém? Bom, então nós vemos que em razão desses questionamentos, em razão desses falsos ensinos e falsos e errôneos entendimentos, muitas pessoas elas têm adotado então estilos de vida carnal e mundanos, né? Sob a justificativa exatamente do que nós falamos, de que estão hoje debaixo da graça de Deus, né? Então tudo é permitido. Bom, a Bíblia deixa claro e Paulo nos deixa claro nessa passagem inteira, né, do versículo 6 e em outras passagens bíblicas também, que a graça de Deus não é uma autorização para pecar. Na verdade, ela nos capacita a não pecar. Amém? E eu gostaria de ler agora com vocês dos versículos 2 ao versículo 14 do capítulo 6. Vamos lá? Bom, diz assim. Ele começa, eu vou ler desde o versículo 1, que ele diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, vivamos em novidade de vida, amém? Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, glória a Deus. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Amém. Glória a Deus, né? Bom, aqui nós vemos... Deixa eu deixar continuar aberto aqui, senão vou me perder, né? Romanos 6. Bom, aqui nós vemos, né, lendo esses versículos, que nós fomos batizados com Cristo, sepultados e ressuscitados com Ele, e que o pecado não tem mais poder sobre nós, né? Nós não somos mais escravos do pecado, mas sim somos escravos da justiça. O pecado não nos aprisiona mais, né? Eu lembro que eu estava vendo uma pregação sobre isso, e o pastor, ele usou um exemplo, até ele ilustrou ali no palco, uma forma tão que me tocou tanto que aquilo me libertou. Sabe quando se torna uma convicção dentro de você? Para mim foi tão claro o que ele mostrou e eu queria compartilhar com vocês, né? Imagina assim, antes de você ser nascido de novo, antes de você ser justificado, regenerado, imagina como se você fosse uma pessoa que estivesse deitada no chão. Você está deitado, acorrentado, aprisionado e tem um pé de alguém sobre o seu pescoço te sufocando.
quase te deixando imóvel, né? Essa era a sua antiga vida. Esse era o velho homem. E o pé que te sufoque, que não deixa que você se mova, é o pecado, é o poder do pecado sobre você, né? Isso era antes de você conhecer, antes de você aceitar Jesus, antes de você ter o seu novo nascimento. Mas quando você é justificado, quando você tem fé, você crê em Jesus, você é nascido de novo, essa posição ela é invertida. E agora você que estava deitado antes, sem mover e sufocado pelo pecado, pelo poder dele, agora você está em pé e é o pecado que está no chão e é você que tem o seu pé sobre o pecado. Amém? Então mostra que ele não tem mais poder sobre você pela obra redentora de Jesus Cristo. Hoje, pelo poder de Jesus, pela graça de Jesus, ele te capacita a você conseguir dominá-lo, a você ter uma vida santa. Amém? Bom, esse exemplo foi um exemplo que me tocou muito e que realmente é assim que acontece. Né? A graça de Deus é uma graça que nos capacita a viver uma vida justa, uma vida santa. O pecado não tem mais poder sobre nós. Isso não quer dizer que ele não tem influência, ele pode ainda ter influência, mas ele não te aprisiona. Você não é mais escravo do pecado, amém? Você é escravo de Deus, escravo da justiça que leva à vida eterna. Então nós temos que ter uma vida condizente com a nossa nova realidade, com a nossa nova identidade, com o poder de Cristo que há em nós, com a graça de Deus que nos capacita. Nós temos que ter uma vida justa, uma vida buscando a santificação, uma vida de piedade. Amém? Bom, então nós sabemos que se nós estamos em Cristo pela graça salvadora de Deus, a nossa resposta deve ser viver uma vida segundo a graça dele, né? Nós devemos viver, como eu disse, uma vida justa, em santidade, sendo imitadores de Cristo. E quando às vezes nós estamos numa situação que eu queria trazer para vocês, uma situação confusa, né? Em que o mundo, ou até às vezes algumas pessoas do círculo ali, cristãos, ainda nos falam, imagina, isso não tem nada a ver, né? Tudo bem você ter essa conduta, né? Tudo bem, Deus é um Deus gracioso, realmente é. A graça dele te alcança, nós somos falhos e pecadores, né? Eu queria convidar você a renovar a sua mente nessa graça que te capacita. E eu sempre quando eu tô nessa situação, eu não sei se você talvez esteja conseguindo entender o que eu tô querendo passar para você, mas são situações do dia a dia que você se fica diante ali parado, falando, meu Deus, o que eu faço, o que eu não faço? Eu sempre uso uma forma que tem me ajudado muito, que eu paro e falo, meu Deus, o que Jesus faria se estivesse na minha situação, né? E aí, se nós em tudo nós nos questionarmos sobre isso, com certeza nós vamos tomar a decisão e vamos ter a conduta ali acertada, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, segundo a sua palavra. Amém? Bom, então vamos prosseguir. E aqui nós estamos vendo nesse devocional, nesse estudo, que nós precisamos então ter uma vida em santidade. Nós temos poder agora, o pecado não tem mais poder sobre nós, a graça capacitadora do Senhor nos permite viver uma vida santa, né? Uma vida em santificação, crescendo de glória em glória. Então nós precisamos, como diz Paulo, de antemão ele quis mostrar isso e trazer esse ensinamento, já prevendo que teriam pessoas que iriam distorcer esse ensino. Nós precisamos então estar sempre pautados na verdade bíblica, né? Sempre protegido dessas falsas doutrinas, desses falsos ensinamentos que, como vimos aqui, o caminho é a morte, o caminho é a destruição, né? E aí, corroborando com isso, nós podemos ver o que o apóstolo Pedro nos falou, né? E eu gostaria de ler com vocês 2 Pedro 3, de 14 a 18, que diz assim:
Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto, e foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das escrituras sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Bom, nós sabemos então que a graça de Deus é gratuita e não está baseada realmente nas nossas obras. Mas também, como bem explicado nessa passagem, não é uma permissão para que tenhamos uma vida pecaminosa, né? Ao contrário, como nós já lemos, como nós já vimos. Ao contrário, a verdadeira graça de Deus, ela nos impulsiona a termos uma vida de obediência à palavra, né? Uma vida de submissão ao Senhor, uma vida de separação do mal e do pecado, né? Uma vida de crescimento espiritual, né? Deus nos chamou, amados, para sermos santos, para termos uma vida em santidade, amém? E Deus não iria pedir algo que nós não conseguiríamos alcançar. Realmente nós não conseguimos por esforço próprio, mas a graça dele, o poder dele nos capacita a termos uma vida, a buscarmos uma vida em santidade. O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado que leva à morte, à separação de Deus, mas escravos da obediência, escravos do Senhor, obedientes ao Senhor, que leva à justiça. Amém? Eu gostaria de ler com vocês também Tito 2, de 11 a 14, que diz assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Amém? Bom, amados, vendo tudo isso, lendo essas passagens, nós vemos que a graça nunca será uma permissão divina para pecar, né? Para fazer o que é errado. A graça, na verdade, ela é a capacitação divina para que nós venhamos a fazer o que é certo, o que é correto, né? Pelo Senhor, o que está a ordenança bíblica, né? A graça que nos capacita a viver uma vida em santidade, uma vida em obediência, amém? Bom, para finalizar, eu gostaria de ler com vocês o versículo 16, né, do capítulo 6, que diz assim, o 16 e o 23. Bom, ele fala assim no 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Bom, nós vemos aqui que Paulo deixa claro que nós nos tornamos escravos daquilo que obedecemos, né? E nos submetemos. E existe, como bem dito aqui, uma consequência para isso, né? Você quer vida ou você quer morte, né? Você quer vida ou separação de Deus? Vida eterna ou separação de Deus, né? Isso tudo será o que nós iremos colher de acordo com as nossas condutas, com as nossas escolhas, né? E ele deixa isso bem claro aqui. E aí, ele diz assim,
se do pecado a consequência é a morte, da obediência a Deus a consequência é a justiça e a vida eterna. Amém, glória a Deus, né? Bom, o versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como eu disse, a morte aqui descrita não é a morte física, mas sim a separação de Deus, né? E aí fica então uma indagação para nós, né? O que nós queremos? Separação de Deus, morte ou vida eterna, né? Que nós então possamos ter uma conduta, né? Um testemunho pautado no que nós queremos colher lá na frente, né? E aí fica também uma orientação para nós, né, para que nós tenhamos uma vida então em santidade, uma vida em amor, uma vida digna do Senhor, que nós então não barateemos a graça, né, a graça maravilhosa do Senhor, a graça que nos salvou, a graça que nos salva, a graça que nos capacita, a graça que nos traz poder sobre o pecado, né, que nós estejamos firmados em Cristo, unidos com Ele e obedientes à sua palavra, né? É assim que nós a cada dia cresçamos então de glória em glória na graça e no conhecimento de Deus, não barateando a graça, não admitindo ensinamentos errados sobre ela, mas tendo a verdadeira convicção de que é a graça maravilhosa do Senhor que nos salva, é a graça maravilhosa do Senhor que nos capacita e é a sua graça que retira o poder do pecado sobre as nossas vidas. Nós não somos mais escravos do pecado que levam à morte, mas nós somos obedientes e escravos do Senhor que leva à justiça. Amém? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu devocional do capítulo 6 e eu vejo vocês no próximo devocional do capítulo 8. Amém? Glória a Deus, que você possa depois ler todas essas passagens, fazer o seu estudo, o seu devocional também, compartilhe, né, aqui nos comentários, coloque um novo entendimento que você entende para que nós possamos conversar, né, nós possamos trocar então os ensinamentos aí, cresçamos juntos, né, na graça e do conhecimento de Deus. Eu peço que você, se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, né, e seja você também um missionário e compartilhe essa mensagem com muitas outras pessoas que eu tenho certeza que essa é uma mensagem que irá edificar a sua vida. Amém? Glória a Deus, tenha um ótimo dia na paz, né, do Senhor Jesus. Amém.